Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,37%. Não pode alterar um pouco mais saindo do leilão de fechamento, mas acredito que tende a ficar aqui nessa faixa de 0,37% mesmo. Quarto pregão de um movimento de correção em relação a esse movimento forte para cima. Esse movimento de correção ainda pode se estender mais na questão de correção no tempo ou nos pontos, no preço. Então faria sentido ter algo mais. Então, em termos de pontos, 64.170, que dentro do que eu já venho falando nas últimas análises, seria o ponto mais relevante em termos de suporte para uma possível formação de fundo ascendente. Para gerar alguma sinalização um pouco mais relevante para cima, teria que romper aqui essa região de 65.624, enfim, não mudou muito o que eu mencionei na última videoanálise. Na sequência, falar aqui dos futuros, no G60 aqui do mini índice, a gente tem praticamente uma indefinição da tendência, visto que não conseguiu ficar com a questão dos topos e fundos descendentes. Os topos continuam descendentes, mas hoje ficou travado aqui nessa região de suporte, uma região aqui mais embaixo, 65.265. Então, para fazer alguma operação na ponta vendedora, o ideal é que venha para baixo dessa região e passe a gerar topo descendente no gráfico de não periodicidade para se buscar a operação na ponta vendedora. E para a ponta compradora, se perder essa mínima e voltar forte aqui para cima, gerar alguma sinalização de força no G60, ou seja, vem aqui para baixo e depois gera alguma sinalização de fundo mais relevante, é o que apoiaria um pouco mais buscar a operação na ponta compradora do mini índice, pensando em day trade. No mini dólar, dia de hoje de forte queda, um candle forte de queda, ou seja, pelo menos dentro da minha leitura, dentro de uma avaliação em cima do dólar de todo esse movimento de baixo, eu não teria uma perspectiva de ter um candle desse jeito que aconteceu hoje no mini dólar, ou seja, de um pregão para baixo, visto que estava no nível de suporte, estava no nível, não necessariamente só por estar no nível de suporte, mas pela forma como chegou, a quantidade de dias para baixo, sem correções praticamente nenhuma no G60. As correções eram movimentos laterais, ou seja, você não tem candle basicamente de alta aqui nesse movimento de baixo, então não dava para se ter uma expectativa de ter mais um candle forte assim para baixo, tanto que fiquei de olho na possível reversão ali para cima, mas isso não aconteceu. Olhando para o G60 para o próximo pregão, dólar esticando para baixo, só olhando aqui para o gráfico diário, trazendo aqui, dando um zoom menos, falando em termos de suporte mais relevante, seriam esses três fundos aqui anteriores, que é que a gente teria aqui na faixa dos 3.107 até uma região ali de 3.100, seria a região mais significativa de suporte para o mini dólar nesse momento. Olhando para o próximo pregão, G60, acabando com o movimento esticado para baixo. Então, dentro desse movimento esticado para baixo, o que apoia a compra para mim, buscar a operação na ponta compradora de day trade, é ter alguma sinalização mais relevante para cima no G60, que foi até a tentativa inicial do dia, foi tentar justamente gerar um fundo e abortou essa formação de fundo. Então, seria uma formação de fundo aqui no G60 que apoiaria um pouco mais se buscar a operação de day trade a favor de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos, um movimento de correção dessa longa tendência de baixa aqui do G60 e bem inclinada para baixo. Na sequência, vamos então trabalhar em cima daqui das ações. Na PTR4, no pregão de hoje, queda de 0,98%. Um candle ali de reversão chamado de nuvem negra, mas um movimento ainda, vamos dizer assim, incompleto aqui, só faz um candle, mais outro candle. Há uma expectativa de poder ter mais algum candle aqui antes de vir a perder tudo aqui para baixo. Mas, enfim, não dá para descartar que o ativo perder a mínima do pregão de hoje, 303, seria uma sinalização que pode trazer uma correção um pouco maior, sendo isso aqui tudo praticamente um único movimento de subida. Por isso eu até mencionava que o ideal seria o ativo ter algo aqui mais para baixo, para se ter uma correção um pouco melhor no tempo em relação a esse movimento de subida, para ter uma perspectiva maior para cima. Então, por enquanto, o PTR4 não encaixando para mim em termos de operação no ponto compradora. Para quem entrou aqui, gerou a relação risco-ganho pelo menos de 1 para 1 em relação a uma entrada aqui nesse ponto, tentando pegar um movimento que viesse aqui para a região dos R$ 13,34. A máxima de hoje foi 13,35. Ficou entre os 13,34 e os 13,36 que eu tinha mencionado em termos de resistência para Petro. Na sequência, então, vamos falar da Vale 5. Vale 5 de forte queda de 3,71%. Então, ativo que vinha num movimento mais travado para baixo, ou seja, de uma correção depois que fez essa máxima que até oscilou aqui acima, mas não conseguiu ir mais adiante. Ficava atento para olhar aqui possibilidade de compra, mas teria que fazer alguma coisa mais para baixo, só que ela fez algo muito forte para baixo, ou seja,
num primeiro momento não se encaixaria entrada para mim já no próximo pregão em cima da Vale 5 na ponta compradora. Eu teria que avaliar um pouco mais adiante, sendo que ela vai apontando mais para perder a sua tendência de alta no gráfico diário, que seria para mim apesar dela ter perdido esse ponto aqui, para mim o ponto mais relevante em termos de fundo ascendente seria essa região dos R$ 26,57, mas já foi um fechamento forte para baixo de umas resistências anteriores que tenderia a funcionar como suporte. Primeiro funcionou aqui na região justamente desse topo anterior na casa ali dos 27,38, 27,42, 27,38, só que agora passou direto nessa região, inclusive passou direto por esse outro patamar que poderia ser um suporte intermediário para Vale 5 na região ali dos 27,23 a 27 reais. Fechou para baixo desse nível, apontando aqui para os 26,57. Olhando agora para outros papéis, GTA3. GTA3 recomendei compra no pregão de hoje. Eu tinha comentado ontem a Multi3, é do mesmo setor, Multi3 e GTA3 e BRML3, setor de shoppings. Então, ativo, eu recomendei compra na superação aqui dos 34,72, 34,73. Essa compra foi executada, só passando aqui os valores. 34,73 ponto de entrada, 34,14 o ponto de stop, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, risco de 1,7%, alocando 25% do capital total, e com objetivo em R$ 35,91, que seria buscar uma região aqui desse gap, que seja da mínima até esse ponto de fechamento. Então é um ativo que vou ficar de olho, porque assim, é um patamar que ele já vem de um movimento mais forte para cima aqui no gráfico semanal, teria que realmente andar. Então é importante que pelo menos ele tenha 3 candles que andem aqui. Se não deslanchar muito para cima dessa resistência, posso encurtar o stop dessa posição atual. CSNA3, passei recomendação, mas foi cancelada. A recomendação que superasse a máxima do pregão passado, retrasado, com stop abaixo da mínima desse candle. Então essa operação foi cancelada porque ela não foi executada, não atendeu os critérios e ainda veio para baixo do nível do ponto de stop que foi estabelecido. Então a operação é cancelada, mas é um ativo que continua na minha lista de avaliação desse movimento de correção para tentar pegar algum movimento de fundo ascendente na sequência. Assim como o CCRO3, que nesse momento está dentro aqui de uma tendência de alta, rompeu uma série de resistências que fez um movimento forte para cima, vai fazendo aqui uma correção. Então, dentro dessa movimentação para baixo, eu fico atento aí nos próximos pregões para avaliar a possibilidade de compra em cima de CCRO3. BBSE3, da mesma forma, faz um movimento para cima, quebra aqui uma sequência de topos e fundos descendentes. Então, agora ela vem fazendo um movimento corretivo. Ideal, se for falar assim, o que seria mais interessante? Que ela tenha mais um pregão, mais 1 a 2 pregões aqui. Para ter mais espaço, vamos dizer assim, para ter um movimento de subida, visto que pelo gráfico semanal não está tão claro a perspectiva de se ter um movimento que vai romper tudo lá para cima. Então o ideal é que aqui abrisse mais espaço para se ter uma melhor relação risco-ganho em cima desse ativo, ou seja, já vai ter uma resistência que além desse topo em 29,32 vai ter uma resistência na faixa dos R$ 29,47 de imediato. Depois da BBSE3, para a gente fechar aqui, Lame 4. A Lame 4, ativo que eu já tinha comentado, em relação a monitorar o movimento de correção, não cheguei a recomendar no pregão passado, e fica mais para o próximo pregão, é uma das alternativas. Dalton, se ela vier um pouco mais para baixo, eu diria ainda que seria melhor, porque da mesma forma aqui, olhando para o semanal, a gente vê que o ativo está dentro de uma tendência de baixa. Então não dá para se esperar tanto desse movimento de subida, e ele está num nível relevante de resistência. Então, quanto mais ele se afastar desse patamar aqui, colocar um nível mais relevante ali na faixa dos 15,53, quanto ele mais se afastar desses 15,50, mais interessante fica em termos de relação risco-ganho. Se gerar entrada já a partir do próximo pregão, eu ficaria atento nesse movimento de subida e principalmente se conseguir chegar na região dos 15,50 em termos de avaliação de continuidade ou não da operação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.